Bom dia a todos. Nós vamos retomar o nosso evento, atualização permanente, alguns avisos importantes. Aqueles que não participaram das outras aulas, os certificados serão entregues na saída, portanto já estão disponíveis. As aulas do dia 17 e do dia 24 do mês passado já estão disponíveis em vídeo no site da Pamages, portanto o senhor já tem acesso a essas aulas, www.apamages.com.br. Em relação aos cursos, as próximas aulas, especialmente nos dias 8, 15 e 26, nós temos vagas no andar de cima, já que, além da turma presencial, nós abrimos uma turma de videoconferência do 17º andar, temos poucas vagas, então aqueles que não se inscreveram ainda, que têm interesse nessas aulas, dia 8, dia 15 e dia 26. Nos outros dias, tudo esgotado, inclusive no andar de cima, de videoconferência, 17º andar. Eu tenho o prazer de apresentar aos senhores o juiz Cláudio Luiz Bueno de Godoy. O Cláudio é nosso colega, nosso amigo, é juiz aqui em São Paulo, juiz da 5ª Vara Civil do Fórum Regional de Pinheiros, está trabalhando atualmente no Tribunal de Justiça, tanto com prejuízo das suas funções. O Cláudio é mestre e doutor em Direito pela PUC, livre docente pela USP. Além disso, é professor da USP e da FAAP, autor de livros e artigos jurídicos. O tema que será desenvolvido hoje é problemas sobre o condomínio edilício. Agradeço mais uma vez a participação dos juízes, dos servidores, o apoio da presidência, da Escola Paulista da Magistratura e da Pamages. Sem esse apoio, evidentemente, nós não poderíamos realizar esse evento. E também, especialmente do meu colega Carlos, em relação ao apoio do CAGE e dos funcionários da SPI e da diretoria do FIOL. Sem mais delongas, passo a palavra ao Cláudio para as considerações sobre o tema. Em primeiro lugar, bom dia a todos. Eu agora me surpreendi tendo que fui incumbido de proferir uma aula magna. E, infelizmente, não vim preparado para isso, mas sim para conversar com vocês sobre o condomínio edilício. Eu quero agradecer o convite que me foi feito pelo Gilson. Dizer o seguinte, render homenagem ao Gilson pela iniciativa, que não é a primeira classe, de proporcionar essa atualização fundamental aos nossos servidores. O Gilson tem uma dedicação extrema à instituição, como juiz antigo, antes de funcionar, e revela essa preocupação fundamental com o aprimoramento técnico dos nossos servidores. Quero cumprimentar os senhores pela disposição em participar dessa atualização, informar agora de que, inclusive, outra sala precisou ser aberta, aliás, cumprimento os colegas da outra sala que eu não vejo, mas que me veem, e dizer, então, o meu enorme prazer de poder participar desse evento. Quero cumprimentar o Carlos, os nossos colegas aqui presentes, e dizer, então, que o tema da nossa conversa é aquele relativo ao condomínio edilício, que, na verdade, na sua terminologia, já revela a sua natureza, não é? Condomínio edilício por quê? Condomínio edilício porque esse condomínio só se restitui à vida uma construção, uma edificação num terreno. Por isso é que, além de condomínio edilício, é costume chamar de condomínio edilício de condomínio em edificações, condomínio edifício, porque não há esse condomínio, que é um condomínio especial, aliás, cuja tecnologia eu prefiro, né, sem uma construção. E é um condomínio especial, também chamado condomínio horizontal, e que, aliás, a meu ver, é a pior, né, das tecnologias, mas, de qualquer maneira, condomínio horizontal, embora fisicamente normalmente ele seja vertical, porque ele é construído em planos horizontais. Mas nada impede que o condomínio seja um condomínio fisicamente vertical,
horizontal, fisicamente horizontal, que é o chamado condomínio deitado. Ao invés de um prédio, né, são condomínios de casas. E o artigo 8º da Lei 4591, que é a anterior lei de condomínio, acerca da qual vamos conversar, previa textualmente o condomínio deitado, o condomínio de casas, né, no artigo 8º. Mas a rigor parece que condomínio especial designe com maior precisão o que este condomínio é. E ele é especial por quê? Porque no fundo ele é um mix, né? Ele é um mix, ele é especial porque ele reúne, a rigor, áreas de propriedade exclusiva, nas quais, portanto, não há condomínio, que são as chamadas unidades autônomas. E essas unidades autônomas correspondem a frações ideais nas áreas comuns. Ou seja, a cada unidade autônoma há a correspondência de uma fração ideal no todo das áreas comuns que compreendem, né, o terreno, as áreas eventualmente de lazer, as paredes, o teto, tudo isso é as áreas de circulação, tudo isso é área comum. Sobre essas áreas comuns se institui então o condomínio. Mas alguém só é condômino nessas áreas comuns por ser titular da unidade autônoma, de propriedade exclusiva, sobre a qual não há o condomínio. Por isso é que ele é um condomínio especial, porque ele miscigena, ele mescla áreas de propriedade exclusiva com áreas de propriedade comum numa necessária vinculação, de tal sorte então que cada unidade autônoma corresponde a uma fração ideal no todo. Por isso talvez, né, o condomínio especial seja a expressão que mais de perto revela o que juridicamente este condomínio é. As unidades autônomas, porém, elas podem ter diversificada finalidade. Né? A gente está acostumado a ver, a trabalhar com condomínio especial de apartamentos. Mas, na verdade, a unidade autônoma, que nesse tipo de edifício são os apartamentos, podem ser salas comerciais, né? Podem ser escritórios, podem ser consultórios e podem ser garagens, como aqui no centro a gente tem, atrás de fora. Né? Na verdade, portanto, é bom desfazer algumas confusões. Primeira delas, uma vez, muitos anos atrás, falei lá em prédio de apartamento. O sujeito me corrigiu rindo. Dizendo, prédio só pode ser de apartamento. Pode nada, né? Pode ser prédio até de garagem, pode ser prédio de consultório. O importante é essa unidade tipo autônoma que define o que aquele empreendimento é. E a unidade autônoma pode ser uma casa, o que nos remete à segunda confusão que precisa ser desfeita. O condomínio de casas, que é exatamente esse condomínio deitado, né, que é um condomínio horizontal do ponto de vista físico, ele a rigor só ou será se caracterizar como se caracteriza qualquer condomínio especial. Ou seja, as casas são unidades autônomas. Normalmente a gente identifica, né, pela similitude das casas. São aquelas casas, né, todas iguais. E ali, a rigor, cada casa é uma unidade autônoma que corresponde a frações ideais nas áreas comuns. Por isso, falar que o condomínio de casas é fechado é tautológico, é um pleonasmo, se quiser. Né? Por quê? Porque, de fato, no condomínio de casas, não há rua, como num prédio de apartamentos, não há rua dentro do condomínio, né? Há rua fora do condomínio. O que, aliás, é bom dizer que no condomínio especial é preciso sempre que as unidades autônomas tenham acesso, né, à rua, ou direto ou indireto. É também uma característica do condomínio especial. No condomínio de casas, vai ser a mesma coisa. Cada casa é como se fosse um apartamento, né? E há vias de circulação interna, como no prédio de apartamento. Quando eu entro no prédio de apartamento, eu passo pelo hall, né? Áreas de estacionamento para visitante, eventualmente. Na condomínio de casas é exatamente a mesma coisa. Portanto, não existe condomínio fechado. Por quê? Porque o condomínio é fechado. Aliás, melhor dizer, então, não existe condomínio aberto, né? O condomínio de casas, ele é naturalmente fechado. Portanto, dizer que o condomínio é fechado é um pleonasmo. O condomínio, ele não tem vias internas que não sejam de circulação exclusivamente interna. Não há ruas, diferentemente do que acontece no loteamento, que costumeiramente, né, conforme o empreendimento,
no imperativo de segurança, isso tem se tornado muito comum, o loteamento é, não raro, chamado loteamento fechado. O que, segundo o pleonasmo, é uma contradição em termos. Eu explico por quê. Qual a diferença entre o condomínio de casas e o loteamento? Cujo regime jurídico é totalmente diferente, embora haja um enunciado daquele, até são jornadas de direito civil, acho que todo mundo conhece, que são uma fonte importante de pesquisa doutrinária. O Conselho da Justiça Federal, a exemplo do que fazemos aqui, patrocinou uma série de eventos de discussão do Código Civil, de que se retiraram conclusões sob a forma de enunciados. Hoje os códigos anotam, que são uma importante fonte doutrinária de consulta. E há um enunciado, na primeira jornada de 89, que estabelece que para essas situações assemelhadas ao condomínio, devem se aplicar as regras do condomínio. Mas é bom tomar cuidado, porque o loteamento tem regras próprias, e às vezes completamente diferentes do condomínio. Basta dizer, e aí vai a definição, que no loteamento o que acontece é um fracionamento de uma área bruta. Uma área bruta é recortada em lotes que vão ser vendidos ao público consumidor. E o que caracteriza o loteamento é o fato de que este recorte da área bruta se dá com a abertura de ruas. Portanto, não existe loteamento com vias internas de circulação que sejam particulares. É uma contradição em termos, porque no loteamento, o pressuposto legal, Lei 6766, para o loteamento urbano, Decreto-Lei 57 de 59 de 57 de 39, 59 de 37, mas para os loteamentos rurais, a previsão é expressa de que há necessidade de abertura de ruas. O que acontece é que, por força de lei municipal, por um imperativo de segurança, desde que os particulares assumam o custo público de manutenção das ruas, tem-se autorizado o fechamento dessas ruas por meio do instrumento administrativo de concessão de uso exclusivo das ruas. E desde que isso não prejudique o trânsito normal das pessoas. Aqui nós estamos na capital, Jardins. Aquilo é loteamento. Conceder o Estado freio, para uso exclusivo de quem ali tenha imóvel. Claro que não. Então é preciso que haja uma lei municipal concedendo uso exclusivo por um imperativo de segurança, desde que os particulares assumam o ônus de cuidar daquilo, E, por último, desde que não prejudique o trânsito normal. Ou seja, só passa por ali quem mora ali, Ninguém passa por ali para ir para outro lugar. Então, são situações, reparem, completamente diferentes. Porque o condomínio não pode ser aberto. E, teoricamente, o loteamento não podia ser fechado. No condomínio há unidades autônomas que já precisam estar edificadas para aquela condomínio. Não nasce um condomínio especial sem a edificação, mesmo no condomínio de casas. Por isso é que se chama condomínio de início. O loteamento não. Um lote e construir como quiser. Muito bem. Desfeitas com essas duas primeiras confusões, voltemos ao condomínio de início para dizer, então, que ele se compõe dessas unidades autônomas e dessas áreas comuns, sempre com acesso à via. Agora, é muito comum no condomínio especial as chamadas vagas de garagem, a existência de vagas de garagem que o Código Civil atual chama de abrigo para estacionamento. Essa matéria toda estava regulamentada, como disse a Rodrigo, antes do Código Civil, na Lei 4591. E a Lei 4591, chamada Lei de Condomínio e Incorporação, é um projeto preliminar de um futuro condomínio edilício, que já se projeta o que será aquele condomínio edilício, e aí o incorporador já pode começar a prometer vender as futuras unidades autônomas. Mas essa lei que tratava dessa matéria foi sucedida pelo Código Civil. Não há grandes conflitos, mas há alguns conflitos. E um deles se dá justamente no campo da vaga de garagem. E por quê? A vaga de garagem ela pode ter um diversificado regime jurídico. Como é que eu trato da vaga de garagem? Bom, no Código Civil atual, há 2 artigos que mencionam a vaga de garagem ou abrigo de estacionamento. O primeiro deles é o artigo 1331, parágrafo 1º. E o outro é o artigo 1339, parágrafo 2º.
Veja, o primeiro artigo, que é o artigo 1331, parágrafo 1º, diz assim: as partes suscetíveis de utilização independente, portanto, as unidades autônomas, dependem, tais como apartamento, essas áreas de utilização exclusiva, o código exemplifica os apartamentos, escritórios, salas, lojas, sobrelojas ou abrigos para veículos, com as respectivas frações ideais, sujeitam-se à propriedade exclusiva. Aí vem, podendo ser alienadas e gravadas livremente pelos seus proprietários. E aí o artigo 1339, parágrafo 2º, diz assim: é permitido ao condômino alienar parte acessória de sua unidade imobiliária a outro condômino, só podendo fazê-lo a terceiro se essa faculdade constar no ato constitutivo do condomínio e se ela não se opuser à Assembleia. Ora, estou aqui a tratar de que problema? Vaga de garagem pode ser vendida separadamente da unidade tipo. E isso conforme o regime jurídico da vaga de garagem. É esse o nosso problema. É esse o nosso problema. Repare só. Em primeiro lugar, o Código Civil, no primeiro artigo, no 1331, diz que o abrigo para estacionamento, quando constitui área de utilização exclusiva, pode ser livremente alienado para quem o titular quiser. Ao passo que o artigo 1339, parágrafo 2º, diz que partes acessórias da unidade autônoma podem ser alienadas a outro condômino e a terceiros só sob a autorização da convenção, de que já vamos tratar, e se houver oposição da Assembleia. Muito bem, e aí? Ficamos nós todos. Eu quero alienar minha vaga de garagem, eu moro num prédio de apartamentos e tenho vaga de garagem. E quero ter uma vaga de garagem, Muito bem. No código, na lei especial anterior, eu já podia fazer isso só ao outro condômino. Eu sugiro, se eu fosse meu vizinho, poderia vender minha vaga de garagem separadamente do meu apartamento para o Gilson, porque ele era condômino. Agora tem o novo Código Civil, e num artigo diz que o abrigo para estacionamento pode ser vendido livremente. E no outro, diz que partes acessórias da unidade autônoma podem ser vendidas a outro condômino ou a terceiros, mas não livremente. A terceiros só se houver autorização da convenção, que já constatar o estatuto disciplinar do condomínio, e se não houver oposição da Assembleia. Ficamos nós com. Bom, aí tem o problema dos regimes jurídicos possíveis da vaga de garagem. Antigamente, os prédios mais antigos, o regime jurídico ainda hoje possível, mais raro para as vagas de garagem, era a rigor separar espaços para estacionamento em áreas comuns. Então, a rigor, a garagem era uma grande área comum. E aí o que a Assembleia podia fazer, e ainda pode, era sortear espaços para estacionamento. Mas aí não tem problema. Por quê? Porque se o espaço para estacionamento é área comum, então não pode ser alienado separadamente. Eu não posso alienar separadamente do meu apartamento a fração ideal que eu tenho no teto do edifício que corresponde ao meu apartamento. Essas frações ideais só se alienam junto e por consequência, da alienação da minha unidade autônoma. Então, se a vaga de garagem for um espaço comum, só delimitado para o seu uso, não há problema. Só que isso hoje é muito raro. Foi muito comum e hoje é muito raro. Hoje, o que é mais comum? Hoje, mais comum é que a vaga de garagem seja ela também uma unidade autônoma, com matrícula própria no registro de imóveis. Só que aí há um duplo problema. Por quê? Porque a vaga de garagem pode ser uma unidade autônoma vinculada à unidade tipo. Então, por exemplo, no meu prédio, a vaga de garagem 10, e ela é necessariamente acessória de quem é proprietário do apartamento 10, uma alternativa. E a outra alternativa é a vaga de garagem ser uma unidade autônoma e não constituir parte acessória de nenhuma unidade tipo. Por exemplo, eu sou proprietário da vaga do box número 10 e sou proprietário da unidade 20. Ou seja, a vaga é uma unidade autônoma e não se vincula a nenhuma unidade tipo. Muito bem. Diante desses possíveis regimes jurídicos, como é que soluciona o problema da vaga de garagem alienável a terceiro? Há quem sustente, com o que eu não concordo, mas a matéria ainda
ainda hoje sai na aberto, embora já seja objeto de um projeto de lei, né, que já vou mencionar. Mas há que sustente o seguinte: se a vaga de garagem for, unidade autônoma, 2, não vinculada a nenhuma unidade tipo, ela pode ser livremente alienada. Aplica-se o 1331, parágrafo. Se, porém, a vaga de garagem for unidade autônoma, mas acessória de uma unidade tipo, então ela só pode ser alienada a terceiros estranhos ao condomínio na forma do 1339, parágrafo 2º, ou seja, se houver autorização da Convenção do Condomínio, né, e não houver oposição da Assembleia. Por que eu não acho essa a melhor das alternativas interpretativas? Em primeiro lugar, por um pressuposto básico, porque a mera possibilidade, ainda com autorização da Convenção e sem oposição da Assembleia, de venda de uma vaga de garagem a um estranho, eu já acho inconveniente. Eu já acho inconveniente. O sujeito não mora lá. Aliás, eu passei por isso. Né? Eu, uma vez, cheguei, tinha acabado de me mudar de um apartamento. Cheguei, né, tarde, tinha que jogar fora. Cheguei tarde, 2 horas da manhã, tinha um sujeito parado na minha vaga. Não, o carro, parado na minha vaga. E lá era um prédio, um prédio novo, tinha mais vaga de garagem para ficar sobrado. Né? Mas o sujeito pagou na minha vaga, uma vaga dupla, eles no meio, não podia nem comprar atrás dele. 2 horas da manhã eu ia apontar ele. Eu ia apontar ele e falar: tem um carro para trabalhar. Aí o doutor fulano, perfeitamente, você pode ligar lá. O doutor são 2 horas da manhã. Eu falei: eu sei, mas se eu não ligar nele, alguém vai ligar em mim. Ele vai ligar para mim, porque eu paro na vaga de outro, alguém vai chegar depois, e ninguém vai ter que acordar só eu. É a porta. Ô, seu fulano, o senhor desculpe, eu sei da inconveniência do horário, mas talvez por um equívoco. O senhor tenha parado na minha vaga. Não é, para. Você está no telefone? Eu falei: claro. Olha para trás. Está vendo uma vaga assim, assada? Está livre, está livre. É minha, pode parar lá. Aí eu fiquei olhando para mim mesmo, falei: mas saber, está livre. Por que ele está dando a mim? E depois eu descobri, porque ele é carioca. Isso tem uma explicação. Tem família no Rio. No Rio de Janeiro, os apartamentos na orla não tem vaga suficiente porque não tem subterrâneo, por causa da construção na orla. Então no Rio de Janeiro se resolve de maneira muito melhor. A chave do carro fica com qualquer um. Fica com o porteiro, com o faxineiro, com o manobrista, com o jornaleiro, verdade, mentira? Então lá se resolve a situação de maneira melhor. Agora eu pergunto a vocês: e se esse meu vizinho não morasse no meu prédio? Eu ia reclamar para quem? Por isso? Eu ia fazer o quê? Então eu já acho que a previsão de venda a terceiro, ainda que haja, não é a autorização da Convenção, e a Convenção são os condôminos, quer dizer, eles próprios escolheram isso aqui, e ainda que não haja oposição da Assembleia, que porém aqui vota por maioria, eu já acho uma previsão ruim. E acho, portanto, que a interpretação deve ser restritiva. Logo, qual é a interpretação? Que não só eu, mas alguns autores têm feito, e que é a interpretação levada a um projeto de lei, que, para quem quiser, é o projeto de lei, se eu me anotei aqui, 219 de 2003, é um projeto de lei do Senado. 219 de 2003, portanto, logo na vigência, primeiro ano de vigência. A interpretação que parece melhor é o seguinte: o parágrafo 1º do artigo 1331, que diz que o abrigo para estacionamento pode ser livremente alienado, só se aplica àquelas situações em que o abrigo para estacionamento for a unidade padrão, for a unidade típica. Exemplo: vamos imaginar que eu tenho uma vaga de garagem, né? Aqui nesse prédio de garagem atrás do fora. Ali a unidade tipo é a garagem. E eu posso vender a garagem livremente, como eu posso vender o meu apartamento livremente. Aí faz sentido. Agora, em todas as demais hipóteses em que a garagem, de alguma maneira, não for a unidade tipo, ainda que ela não seja juridicamente acessória da unidade tipo, a meu ver, só pode haver alienação a quem não seja condomínio. Portanto, a um terceiro, se houver autorização da Convenção Condominial e não houver oposição da Assembleia. Essa me parece a melhor interpretação. Esse projeto de lei vem mais ou menos nesse esquema, que ao invés de consertar, ele remenda. Porque ele estabelece no parágrafo do artigo 1331 a mesma exigência de autorização da Convenção, né?
e de falta de oposição da Assembleia. Ele resolve o problema e cria outro. Por quê? Porque sempre haverá um barato a suspeitar o seguinte, que se esse projeto for aprovado, para eu vender a minha vaga de garagem aqui no prédio de garagem, eu também vou precisar de autorização da convenção e não é contar com o placê da Assembleia. Que absurdo, que absurdo. Mas me parece que a interpretação melhor seja essa, né? Vaga de garagem que não seja unidade padrão, eu só posso vender ali na terceiro nessas duas condições. E, finalmente, a respeito da vaga de garagem, para mudarmos de assunto, né? A questão da locação da vaga de garagem, né? Artigo 1338, para quem quiser. Eu posso locar minha vaga de garagem sem locar o meu apartamento? Isso, aliás, é muito comum, né? A gente tem vaga mais, aqui não tem carro, aluga a sua vaga de garagem. Quando a locação é para outro condomínio, mesma coisa da venda, ou da alienação de maneira geral. Não tem problema. Não tem problema. Agora, eu posso alienar um terceiro, eu posso locar a um terceiro. O artigo 1338 diz que sim, mas estabelece um direito de preferência, a meu ver, não é? Bastante salutar. Ele diz assim, resolvendo o condomínio alugar área no abrigo para perigos, que é parar a da abrigo, no abrigo, isso é vaga preferenciar em condições iguais qualquer dos condôminos a estranhos e entre todos os possuidores. O que se quer dizer com isso? Quer alugar para alguém de fora, preferência dos condôminos, e para possuidores que não sejam condôminos, por exemplo, outros locatários de unidade padrão, não é? Mas, de qualquer maneira, se autoriza a locação para um terceiro e aqui, sem exigência de autorização da convenção e placê da Assembleia. Que, de novo, eu acho ruim, né? Mas aqui está dito de maneira muito clara. Então, esse é o primeiro problema que me parece grave a enfrentar, que é a questão das vagas de garagem. Muito bem. Como é que nasce o condomínio especial? Eu disse que é preciso que no terreno tenha havido uma edificação. Não há condomínio especial de solo, de terreno. Muito bem. O condomínio especial nasce, a sua constituição, por aquilo que costumeiramente se chama de instituição do condomínio. E que a gente mais costumeiramente ainda conhece por instituição e especificação do condomínio. Que é o pleonasmo, não é? Por quê? Na verdade, o ato de instituição do condomínio é aquele praticado inter vivos, ou causal, que pode ser por testamento, ou pode ser por ato inter vivos, não é? E não precisa ser só um ato de instituição. Numa venda, numa compra e venda de um terreno edificado, é possível ali se instituir o condomínio. Mas é um ato levado a registro de imóveis que especifica como se compõe aquele condomínio especial. Portanto, quais são as áreas de titularidade exclusiva, não é? Quais são as unidades autônomas com a sua caracterização, qual a finalidade da sua utilização e quais são as áreas comuns. E ato simultâneo ao registro, no registro de imóveis da instituição, é a averbação de conclusão da obra. O que é bom dizer, portanto, não há instituição do condomínio possível sem a construção pronta, aprovada e averbada no registro de imóveis. É só a partir deste ato que o condomínio especial existe do ponto de vista jurídico, né? E aí alguém aqui me pergunta, mas é possível um prédio de apartamento que não seja de condomínio especial? É. Aliás, não só é possível, como existem em São Paulo vários casos assim, né? Prédios construídos por famílias abastadas, né? E às vezes com apartamentos, às vezes com salas comerciais, que essas pessoas destinavam, ou ainda destinam, à locação. É perfeitamente possível, porque é possível construir uma casa e alugar os quartos. Igualzinho, né? Eu posso, se tiver dinheiro, construir um prédio, ao invés de uma casa, e alugar salas, né? Isso não é um condomínio especial, porque necessariamente. Porque para ser um condomínio especial, é preciso que haja a instituição como tal. E é só a partir da instituição, deste ato de instituição registrada no registro de imóveis, é que as unidades autônomas passam a ter existência jurídica. Antes da instituição, porque ali não é? É uma construção, pode ser de um dono só, pode ser de vários outros, eu digo sobre carros, mas sem que isso seja um condomínio especial. Nós três construímos e alugamos. Agora, enquanto não houver condomínio especial instituído, não dá para eu dizer que eu posso vender aquela sala, porque aquela sala não tem existência jurídica autônoma. Isso é importante definir. E só com o registro da instituição é que nasce o condomínio especial. É comum que a convenção de condomínio seja elaborada em conjunto, mas não é obrigatório. A convenção de condomínio
ela pode ser elaborada junto com a instituição de chamada especificação, mas junto com a instituição, ou por ato posterior, que também é levado ao registro de imóveis. A convenção de condomínio, aliás, junto com o pacto antijudicial, é um exemplo típico de atos que vai ao registro sem afetar diretamente, sem causar mutação de direito real imobiliário. Quer dizer, não muda nada do direito real imobiliário, mas vai ao registro com o pacto antijudicial. Então, tem um imóvel sustentando o pacto, tem que registrar no registro de imóveis. A convenção de condomínio tem que registrar no registro de imóveis. É verdade que se ela não tivesse sido registrada no registro de imóveis, nem por isso ela deixa de obrigar o condomínio. Súmula 260 do STJ. Só que a convenção de condomínio, ela não obriga só ao condomínio, ela obriga também ao não condômino que esteja ocasionalmente no condomínio. E aí é importante o seu registro. O que revela a natureza jurídica da convenção de condomínio. Que a gente costuma tratar como contrato, não é? Não tem nada, essa não discutir hoje. O que tem de contrato é essa natureza de negócio jurídico. Mas na verdade a convenção de condomínio, e nem todo negócio jurídico é um contrato. O contrato é um negócio, não é conteúdo continente, de gênero e espécie. O contrato é um negócio jurídico, mas há inúmeros negócios jurídicos que não são contratos. Aliás, a convenção de condomínio é um deles. Na verdade, a convenção de condomínio é um estatuto disciplinar. É como o estatuto bancário, por hipótese, semelhante. Então, a convenção de condomínio é uma ordenação interna do condomínio, da utilização das áreas comuns, e que precisa não só ser levada ao registro de imóveis, mas precisa ser aprovada por 2/3 das frações ideais. E aqui é bom saber o seguinte, deixar claro o seguinte: as votações de condomínio se dão pela força das frações ideais, não pelo número de pessoas necessariamente, até porque eu posso, sendo um só, ter metade dos apartamentos, metade da sala, metade dos consultórios. A convenção de condomínio tem que ser aprovada por 2/3, levada ao registro de imóveis, e ela é um estatuto disciplinar da vida condominial. E aí, justamente, nessa sua natureza, é que se revelam alguns sérios problemas. Por quê? Porque a gente fica a debater exatamente o que a convenção pode e o que a convenção não pode prever. Por exemplo, antigamente aqui em São Paulo, nas grandes cidades, era comum que as convenções de condomínio proibissem que depois das 10 horas da noite, pessoas solteiras, condôminos solteiros, recebessem visitas do sexo oposto. Depois das 22 horas era preconceituoso. Pode. Hoje ninguém tem consciência, vai fixar uma prova com essa da convenção de condomínio, mas eu vou outras. Por exemplo, a convenção de condomínio pode limitar os dias de mudança no prédio, pode limitar as épocas de reforma dos apartamentos, salas, consultórios. O que a convenção pode e o que a convenção não pode, dentro dessa visão de que ela é mesmo o estatuto disciplinar do condomínio. Por exemplo, a convenção de condomínio pode estabelecer se o condomínio responde ou não para o furto havido na garagem, furtar o carro na garagem. A convenção pode disciplinar se os condôminos poderão ou não poderão ter animais nas suas unidades, cachorrinho, vamos tratar dele já, separado. Olha, eu diria o seguinte: não tem resposta pronta do ponto de vista casuístico. Eu diria que há uma resposta a priorística principiológica. A convenção de condomínio, sendo um estatuto disciplinar, é claro que pode fixar limitações. Agora, a extensão desta limitação se define pelo exercício das faculdades básicas inerentes ao direito de propriedade. Ou seja, em outras palavras, as limitações convencionais da convenção de condomínio não podem ir ao ponto de nivelar o exercício de faculdades básicas inerentes ao meu domínio. Que aqui a gente não tem alternativa, tem outra novidade da história, mas não tem outra. É a lógica do razoável, é um juízo de proporcionalidade. E eu exemplifico. É razoável que uma convenção de condomínio diga que não pode haver mudança ou reforma aos fins de semana, aos domingos, pelo menos. É absolutamente razoável. Um dia de descanso, etc. E é uma limitação. Mas é razoável que a convenção diga que mudança só pode ser feita no domingo.
um exemplo tosco, exagerado, mas para ver que não tem outra alternativa se não trabalhar, não é? Com a lógica do razoável. E aliás, a razoabilidade é um princípio implícito na própria Constituição, com a proporcionalidade, que define o exercício de qualquer direito, inclusive do direito de propriedade, artigo 187 do Código Civil, parte geral. Então não tem outra alternativa. Reforma. Há algumas convenções exageradas. Só pode fazer reforma em um determinado mês no final do trimestre. É exagerado. Mas talvez não seja exagerado dizer, olha, reformas a não ser as urgentes, algumas reformas que não são reformas, eu diria, de deleite, né, que são bem feitas necessárias. Essas não podem ser estabelecidas em períodos fixos, porque não podem esperar. Né? Mas reformas de deleite, leva de creio, alguma limitação de tempo é razoável. Eu, por exemplo, já reformei uma. Né? E eu até, depois de citar de novo esse exemplo, eu já passei por várias pessoas com milhares, né? Um deles foi decorado no meu prédio com a minha sogra. Né? E eu reformei o prédio. E era só que eu morava 2 unidades para baixo. Foi a primeira a reclamar. Era uma manutenção o dia inteiro no tempo que não acabava. Então é razoável que haja alguns limites dentro, não é, do que seja proporcional. Então não dá para estabelecer a prioridade de uma coisa pode e uma coisa não pode. Não é? Muito bem. Voltarei a esse assunto, porque agora nós vamos tratar dos direitos e dos deveres do povo, e nós vamos acabar esbarrando de novo nesses mesmos problemas. Não é? Para quem quiser, o Código Civil, artigos 1335 e 1336. Comecemos pelos direitos, que é hábito, né? Apesar de pensar esse hábito, começamos pelos deveres, né? Mas enfim, comecemos pelos direitos. São direitos do comum. Usar das partes comuns, conforme a destinação, a sua unidade autônoma, a sua unidade exclusiva, sempre nos limites da Convenção e dos direitos de vizinhança, que logo implica deveres. Mas deixemos de lado. Né? Usar a parte, né, a sua parte exclusiva, de acordo com a destinação, não é grande problema. Mas esse uso também é um uso limitado, porque se limita não só pelas regras da Convenção, como pelos direitos de vizinhança. Né? E, portanto, desrespeitados esses limites, há um ilícito cometido. Que significa dizer, e por isso eu fiz esse jogo do direito e do dever, que são povos da mesma relação. Não há direito que não corresponda, não é algo dos deveres. No exercício do direito de propriedade, corresponde mais do deveres, corresponde a outros, como nós vamos ver. Né? Então, deixemos esses deveres para daqui a pouco, vamos examinar todos de uma vez, para dar antes o segundo direito básico, que tem um comum, que é votar nas assembleias. Mas aqui eu quero fazer 2 ressalvas. Primeira coisa, hoje, no meu Código Civil, ao condômino só se faculta votar nas assembleias se eles tiverem em dia o pagamento das despesas de condomínio, que é o dever primeiro básico de que vamos tratar afeto ao condômino. Né? Se ele não estiver disso, ele não vota. Isso é constitucional. Bom, como eu vou defender daqui a pouco que o condomínio possa até ser expulso, né? Então, para mim, isso até é obviamente constitucional, mas sempre à luz do mesmo pressuposto, que às vezes eu sou exagerado, eu admito, né? Isso, tá? Mas aqui há um certo consenso de que isso seja constitucional. Direito de propriedade hoje está consagrado no artigo 5º da Constituição Federal, que nunca isso antes da Constituição do Brasil. O direito de propriedade sempre foi tratado na Constituição Federal no capítulo da ordem econômica, isso ainda está lá. Né? Mas hoje, na Constituição de 88, ele, na verdade, foi consagrado como uma faculdade individual fundamental, um direito individual fundamental. Está no inciso do artigo 5º, no inciso 22º. É direito básico do cidadão. Só que o inciso seguinte, do 23º, diz lá que a propriedade é um produto social. O que significa dizer que o proprietário tem direitos e tem ônus resultantes da sua condição de propriedade. Não é? Todo direito existe ao mesmo tempo para cumprir uma função individual, que é óbvio, né? Satisfação do interesse do seu titular. Mas ao mesmo tempo, se somos nós, o interesse do Estado, que concedemos
e emprestando sua atividade aos direitos, é natural também se esperar que o exercício do direito individual ele se amolde e atenda a interesses que são de todos, não é? Interesses, portanto, sociais. Não tem grande novidade nisso aqui. Então, tem se entendido que essa restrição legal ao condômino de votar apenas se tiver kit, não é absolutamente constitucional. Primeira observação que eu quero fazer. A segunda é que a lei de votação do artigo 83 permite que, na falta do condômino, portanto, se ele não comparecer à Assembleia, o locatário possa votar naquilo que diga respeito às despesas ordinárias, porque estas, ele locatário ele paga, desde que o condômino não compareça à Assembleia. Então, esses são os direitos básicos que tem o condômino. Usar a sua unidade autônoma, como ele bem entender, com esses limites, usar as partes comuns dentro dos limites da utilização convencional das partes comuns, comparecer, discutir e votar nas assembleias. Mas, quais são, afinal de contas, os seus deveres? Primeiro, pagar a despesa de condomínio. Olha, o condomínio ele é composto por uma massa de pessoas, uma universalidade de pessoas que contribuem de acordo com a sua fração ideal para que tudo aquilo se mantenha. É preciso pagar o zelador, é preciso pagar as despesas de conservação, e por isso se cobram as despesas condominiais que são previamente orçadas, aprovadas em assembleia anual ordinária que o síndico deve colocar, como já vou dizer, e aí então arrecada-se para pagamento futuro. Portanto, despesa condominial é diferente de outras prestações periódicas que vencem num período subsequente ao de referência. Não. A despesa de condomínio é previamente arrecadada para fazer frente à despesa futura. Aliás, o que é óbvio. Se a gente instituir um condomínio hoje, nós tivemos que esperar o mês que vem para pagar o vencimento e as pessoas precisam receber para trabalhar no condomínio. Então, há uma prévia arrecadação. E a obrigação primeira básica que tem o condomínio é pagar. É pagar. Se ele não pagar, porém, o que acontece? Bom, primeiro, ele não pode votar nas assembleias. Segundo, ele se sujeita ao que impropriamente se chama de multa civil. Porque aqui, tecnicamente, fala uma cláusula penal moratória. Essa cláusula penal moratória deu muito problema, hoje já não está mais. Já não está mais porque o STJ classificou essa questão. Era um caso mais de conflito no Código Civil com a Lei 451. Por quê? Sobre a égide da Lei 451 já se previa a multa para ficar na linguagem comum pelo não pagamento de despesas de condomínio. Qual era essa multa? Essa multa não era de 20%. Essa multa era de até 20%. E desde que houvesse estipulação da convenção de condomínio. Também era uma confusão frequente, porque às vezes não tinha estipulação e as iniciais de cobrança de condomínio vinham já com a multa embutida. Se não tiver previsão, não vai cobrar. Agora não. A previsão é legal, mas não vai a 20%, vai a 2% apenas. O que na vigência agora foi objeto de uma acesa, de uma candente crítica. Eu até confesso que eu também critiquei, mas sem muita ardência, até porque parece que as pessoas deixam de pagar condomínio só porque a multa diminuiu. Eu acho que a regra seja essa, mas também não adianta discutir porque essa previsão de lei que se discutiu, aí sim, de maneira, eu diria, mais longa, é a questão da incidência temporal, do direito intertemporal. Condomínios instituídos antes do novo Código Civil, mas que fossem as despesas, cujas despesas fossem inadimplidas depois do novo Código Civil. O inadimplente se sujeitava a que multa? Do Código Velho, da Lei Velha, da lei anterior, ou do Código Novo? Isso foi palco de inúmeras discussões. Alguns dizem o seguinte: não, o Código Novo é lei geral, não é norma especial. Cuidado, porque na verdade o Código Civil no seu todo é uma lei geral, mas ele vai ter uma série de matérias especiais. Nós não estamos tratando do condomínio especial, está aqui o Código Especial, são duas leis especiais. Agora, o argumento mais forte, no sentido de que vigorava a multa anterior, era de que, na verdade, a convenção do condomínio devia ser tratada como um contrato. E, portanto, a lei posterior, já com discussões para travar, mas ela não poderia se aplicar
contratos anteriores, por quê? Porque em matéria de direito intertemporal, quando se trata de contrato, há um princípio antigo, hermenêutico, que é o princípio da sobrevivência da lei antiga do contrato anterior. Que, aliás, sofre uma série de mitigações justamente naqueles contratos que se protraem no tempo indefinido. Isso aqui não é um contrato. Isso aqui é justamente o estatuto disciplinar que se amolda, se assemelha muito mais à lei. Tem caráter normativo. E a lei pode ser punida por lei posterior. Né? Então, me parecia melhor a orientação de que se o condomínio for inadimplido na vigência do Código Civil, ainda que o condomínio tenha sido instituído antes, a multa já era a multa nova, de 2%. Isso o STJ acabou pacificando, trouxe, se quiser, alguns acordos. Recurso especial, três acordos para quem quiser. Todos do STJ, todos os recursos especiais. 663-285. Esses são acordos novos. Bem novo, esse nem são novos os outros. 722-904, 722-904 e 718-217. 718-217, todos aceitando essa tese de que a multa é a multa nova, ainda para condomínios antigos. Agora, o segundo dever básico do condomínio é não alterar a coisa comum, inclusive a fachada, e nem realizar obras que comprometam a segurança do edifício. Problema 1, da reforma, das reformas. Né? 2, problema típico, comuníssimo, das sacadas. Né? Aí foi o problema tipo do meu sogro. Então, olha só. Claro, quando eu digo um problema, não houve nenhuma série de sangue, foram divergências. Hoje em dia, é muito comum fechamento de sacada, e não é só fechamento de sacada, são as antenas. Não é? E eu pensei que esse assunto tivesse sido resolvido, porque as antenas foram diminuindo de tamanho. Não é? Mas hoje, por exemplo, eu assino a Sky, e eu sei que eu tive um outro problema com a NET, e acabei assinando a Sky. Que é muito melhor, na minha opinião. Tem a Sky é do satélite, então tem antena. A NET é do cabo, a gente não vê, né? E essas antenas têm que ficar viradas para o norte, no oceano, então tem lá, né? Às vezes só pode ser na sacada, lá para colocar na janela, etc. Pois bem, como fazer? Primeiro, vamos ficar com as reformas. Né? Deixamos a sacada agora. Quanto às reformas, e é mais rápido, por isso começamos conversas, é direito do proprietário fazer reforma. Ponto. E aliás é um direito punível, não só contra o condomínio, como contra qualquer vizinho. Portanto, esse não é um problema apenas do condomínio dirige. Esta é uma prerrogativa que se garante a qualquer proprietário, seja de um condomínio especial, seja um proprietário comum. E o vizinho tem que suportar a reforma, mesmo que seja uma reforma de recreio, de deleite. Né? Ponto primeiro. Agora, claro, né? Quem reforma deve fazê-lo de modo a causar o menor incômodo possível. E tem a obrigação, se houver qualquer espécie de interferência na titularidade alheia, de recompor-a no mesmo estado. Então, de novo eu coloco como exemplo. Eu quis reformar uma época do banheiro. E o prédio era antigo, para reformar o meu banheiro, mexendo nos barcos, etc., era preciso entrar no banheiro do vizinho e arrebentar o teto dele. Né? Aí ficou legal, porque ficou um teto novo. Tem que arrebentar, tem que recompor. Né? Agora, ela tem uma história, fizeram lá no bairro, então tem um acordo, ó, só entra de tal a tal hora, vai alguém, né, navio pegar mais junto, fica lá. Coisas razoáveis. Então, voltemos à questão da convenção condominial. É natural que a convenção de condomínio possa impor algumas restrições às reformas. Tem gente que tem uma verdadeira tara por reforma, né? Ou seja, o sujeito vive de reforma. Então, de novo, tudo isso é mais rápido. O que não é possível é limitar de tal modo a obstar, no fundo, o exercício do direito básico que o proprietário tem. E aliás, é bom dizer que uma Código Civil fora da Constituição do direito de vizinhança garante essa possibilidade de interferência na propriedade vizinha para fins de reforma. Né?
tem que ser nacional. Né? Tem que ser nacional. E é caso a caso, não tem jeito. Essa convenção limita até quando? Pode fazer das 10 da manhã às 5. É normal, né? Não, só pode fazer no meio-dia às 2. Não dá. Só pode fazer, eu vi uma convenção assim, só pode fazer reforma em mês de férias. Não dá. Mas às vezes ela faz mais que mês de férias. Como é que faz? Então, tem que errar. Com relação às fachadas, de novo, aqui não só o que é natural, mas o que preserva o conjunto arquitetônico daquela unidade. Né? É a questão que eu sou. Esse mesmo vizinho que parou minha vaga, ele quis fechar a sacada, porque ventava muito, tá? E o prédio tinha sacada na sala e sacada no quarto do casal. Ele queria fechar a sacada no quarto do casal. E o meu sogro, que era dele, na cidade criminal, ele disse: não pode. Bora, tudo isso. Não pode. Pode. Qual o critério? O senhor queria fechar uma sacada lateral no último andar, que era absolutamente invisível quase invisível para quem passasse na rua. Ele ia fechar o mesmo tipo de vidro dos vidros das janelas, ou seja, é um negócio, a meu ver, não quebrava a unidade arquitetônica, a paisagística, não prejudicava ninguém, mas não vê, não dá nada, não havia problema. Está com a história, é o que ela fala. Às vezes a gente vê alguns prédios que ficam completamente disformes por fechamentos aleatórios e com materiais diferentes. Então, um tem grade, o outro tem vidro, os vidros não são das mesmas cores. Isso quebra o conjunto arquitetônico. Agora, alguém dirá: mas Cláudio, se houver unanimidade? Pode. Porque por unanimidade pode-se alterar tudo. Por unanimidade é possível alterar áreas comuns, destinação, até finalidade de utilização. É possível. Então, mesma coisa da antena. Antigamente a antena, eu lembro, era uma mesa. Hoje não, são antenas menores, né? Que às vezes até não ficam propriamente invisíveis, mas pouco visíveis, né? Então, parece básico para a pessoa hoje tenha, né, que ter acesso à TV fechada, né? Mas eu uso carro, mas às vezes não tem carro, a net não vai em todo lugar, às vezes esse carro vai, então parece razoável que a pessoa possa, né, botar a antena na sua sacada. Terceiro dever do condomínio. Esse é o mais difícil. Não perturbar o sossego, a salubridade, a segurança e os bons costumes na utilização, quer da área exclusiva, quer da área comum. Vamos começar pela área comum. Para utilizar a área comum, eu tenho que seguir as regras da Convenção de Condomínio, desde que elas sejam casuais. Né? Vamos dar alguns exemplos casuísticos. Né? Cláusula da Convenção Condominial. O condomínio só pode usar o salão de festa se ele tiver kit de pagamento do condomínio, da despesa condominial. Muito comum assim. Né? São sanções laterais. Né? Isso é possível. Matéria agora, a partir de agora tudo é aberto. Né? Na minha opinião, não. Não por quê? Não por vários motivos. Primeiro porque para não pagamento de condomínio tem sanção prevista específica, especial. Alguém dirá: mas essa é uma sanção convencional. Então, fui lá esse primeiro passo. Essa sanção convencional acaba acarretando no fundo um desnível. Porque o que não foi pago já vai sofrer cláusula penal, vai ser cobrado. Então, na verdade, naquela cobrança que eu estou sofrendo, a RIBOR já está incluída aquela verba necessária para manter o salão de festa. Então, eu não posso ser cobrado pelo condomínio, que também serve a manter o salão de festa, e não podemos usar o salão de festa. A mim me pareceu também, no atual nosso tribunal, para quem quiser, no nosso TJ, apelação civil 510 510.100.4/5/00. Vou repetir: 510.100.4/5/00. Então, problema dessas sanções laterais, uso da área comum. Ainda a respeito do uso da área comum, utilização ainda do salão de festa, parece um problema muito fino. Pode fazer festa todo dia?
Teoricamente, sim. Né? Agora, a convenção de condomínio pode limitar, por exemplo, os horários? Claro que sim. Agora, pode limitar qualquer horário? Claro que não. Né? De novo, o que é razoável? Por exemplo, dá para dizer que o salão de festa só possa ser utilizado sexta-feira ou sábado? Algumas convenções só no fim de semana. Bom, mas eu faço aniversário terça-feira e quero dar um jantar para minha família no salão de festa. Não é? Ah, como é que eu vou fazer uma balada? Não é? Eu vou virar meus avós, uma avó viva. Ela dançar criativa. Meus pais são septuagenários. Eu não vou fazer uma balada, não é festa do meu filho. Não é a minha. Não posso fazer porque é terça-feira? Claro que eu posso. Mas a convenção não é. Não pode. Mas a convenção pode dizer que durante a semana não pode ter barulho depois das 11? Pode. Perceberam? Então não tem resposta pronta. Não é? Agora, e a utilização das garagens, né? A questão do estacionamento, isso pode estar previsto na convenção, pode vai usar, especialmente nesses casos que são mais comuns, né? Isso até a Assembleia pode fazer. A Assembleia pode deliberar sobre como se utilizar a garagem. Quem quiser criar um acordo interessante do STJ, é um recurso especial 309-802 do Rio de Janeiro. Agora, e a área, né, de propriedade exclusiva? O apartamento. Eu tenho que usar, de acordo com a finalidade do prédio. Isso nós acabamos de ver. Né? É direito do colono usar a sua unidade, né, autônoma de acordo com a finalidade que ela tem. Ótimo. Então, repara no seguinte, é também um problema muito comum. O prédio é residencial. O prédio é residencial. Só tem uma senhora lá, viúva, sozinha, que sobrevive dando aulas de inglês, aula de violão, na sua casa. Ela mora, mas ela mora o dia inteiro. O dia inteiro, tem gente que não sabe, né? Ela está ferindo, ela está confrontando a finalidade de utilização do condomínio, porque de fato essa utilização não é residencial, né? É comercial ou não residencial. Se preferirem, para não confundir hoje comércio com empresa, mas é não residencial, tá? Ganha para isso. Alguém em sã consciência vai dizer que ela não pode dar aula de inglês no seu apartamento? Acho que ninguém, se consciência vai dizer, tá bom, mas ela tem turmas de 50 pessoas por vez. Perceberam? É igual, é uma mesma senhora ou senhor dando aula de inglês. Mas a situação é a mesma? Não. No caso pode, no outro não. É incoerente? Não, não é nada incoerente. De novo, juízo de proporcionalidade, de razoabilidade. Não é? Há gente que costura o em casa, não é? Pessoas que vivem disso. E aí, pode ou não pode? Resposta: depende. Depende do quê? Ela e duas senhoras, outras que fazem ali, umas máquinas caseiras, costura aquela pedalzinho, aquele negócio, ou ela tem quase uma produção industrial ali dentro. Aí não pode. Então, não é 20 pontos. Né? Agora, dizer que ela não pode dar aula lá porque o prédio é residencial parece absolutamente abusivo, né? Desproporcional, desarrastado. Né? Outro problema: utilização da unidade autônoma. O cachorro, o animal, né? Eu estou fazendo isso na cota, aqui tem a cota para tudo, né? Eu separei alguns. Animais da unidade, 3 recursos especiais garantidos já. 161 737, 161 737, 10 250, 95 732, 95 732. Eu vejo pelo número, os acordos são antigos. O STJ está dando um recurso especial 1 milhão, não sei quanto. Né? Então você tem mais um dado histórico. Mas aqui eu posso dizer que a jurisprudência, especialmente no STJ, mesmo aquela mais atual, tem tendido, né, a prestigiar cláusulas convencionais vedatórias da presença de animais na unidade. Né? Há muitas convenções que proíbem animal em ponto. E a jurisprudência, de maneira geral, com divergências, tem prestigiado esse livro. Bom, o que eu acho? Eu acho que em réus, quer dizer, em termos, mas não é bem assim. Bom, em primeiro lugar,
que parece mais facilmente se resolve de acordo com o risco da unidade. Né? Uma coisa é ter um outra coisa é ter um leão, um urso. Né? Agora, me parece um problema maior. E aí é claro que o cachorro pode incomodar, etc. Mas todo um problema que me parece mais grave. Né? A convenção proíbe. E é muito comum que a convenção proíbe. Se a convenção proíbe animal e ela se interpreta de maneira literal, sabe aquele peixinho que algumas mães completamente inconsequentes, elas dão de lembrancinha do aniversário do filho, é uma consequência, porque os nossos filhos que vão a essas festas voltam apaixonados lá pelo peixinho que morre. Esse peixinho morre um dia e depois morre. A criança chora. Né? Esse peixinho não pode ter. Não é do animal. Não pode ter o peixinho, né? Não pode ter o hamster. Uma vez uma amiga minha deu um hamster. Meu filho era pequeno. Né? E o hamster é um animal no tubo. Ele não tira, ele fica andando numa rodinha de madrugada. Não incomoda nenhum vizinho, incomoda o morador. Nenhum vizinho. Se a convenção for interpretada de maneira literal, eu não posso ter um hamster, pior. Se a convenção for interpretada de maneira literal, o cérebro vai ter utopia. Conhece a parábola do Caceciches? Que era o pai da lógica do gasolado. Havia um lugar lá, não era correio. Resumido, a parábola é mais longa, mas havia um lugar lá dizendo proibido cães. E aí o sujeito que era o guarda pensava, bom, proibido cães. E apareceu para entrar ali no cérebro do cão, né? E um sujeito sem necessidades especiais com o urso. Interpretado literalmente, o urso podia entrar, porque ele não é um cão. E o cão podia não, porque ele é um cão. Não é lógico, no caso lá. Lógico. Então, eu, na minha opinião, acho que, claro, é preciso prestigiar a convenção de condomínio, mas eu não consigo fugir de uma apreciação equitativa de acordo com aquilo que é razoável. Né? Mesmo quando se trata de cachorro. Porque há cachorros. Né? Eu subi no elevador do Dover, no apartamento, lá com o Marcelo Berti, o nosso colega, tinha um pastor alemão. O Dover diz que é quase mudo. Deve ser um cara muito conceito. Não conheço, mas realmente, às vezes tem um tudo que é um chato. Eu acho que a questão devia se resolver pelo incômodo. Né? É regra básica que o comum não pode perturbar o sossego do outro. Mas aqui eu admito que se houver previsão da convenção, a tendência da jurisprudência tem sido a de preservar o que, afinal de contas, os próprios condôminos deliberaram. Não pode, não pode. Eu acho que tem uma certa dificuldade, mas admito que tenho aqui ficado vencido. Certo? Esse é o problema dos animais. Muito bem. Se além de não pagar, e eu prometo já encaminhar para o fim, né? Mas se além de não pagar o mínimo, porque para isso tem sanção própria, a lei prevê sanção própria. Mas agora, se o condomínio desrespeitar os seus outros deveres, né? Não perturbar o vizinho, a utilização adequada da sua unidade autônoma, enfim, ele se sujeita à sanção, claro que sim. E aí o nosso outro problema. Para outras infrações que não o não pagamento da despesa do condomínio, o Código Civil prevê outro tipo de sanção. Qual? Também uma multa. Mas uma multa que vai de 5 condomínios, né, 5 vezes o valor do condomínio, até, no caso de reiteração, até 10 vezes o valor do condomínio. Muito bem. Quem aplica essa sanção? Né? E de que maneira aplica essa sanção? E se não for suficiente essa sanção? Vamos juntos passo a passo. Em primeiro lugar, para começar a ter mais fácil. Corresponde também ao enunciado 92 do SED. Na verdade, não se dá esse enunciado, ou seja, para a Constituição Federal, devido processo legal. O devido processo legal não é só, para processos judiciais, 2, para processos administrativos públicos. O devido processo é para qualquer procedimento, ainda que particular. O que significa dizer que, no clube, eu não posso ser sancionado. Na minha associação tributária, eu não posso ser sancionado. E no condomínio,
sem antes, né, ter tido oportunidade de me defender de uma acusação que eu conheça, devido ao processo contraditório. Então a jurisprudência anula muitas dessas sanções. O sujeito deixa a bicicleta onde não pode, não põe o lixo no interruptor, deixa o carrinho do supermercado na minha casa, deixa o carrinho do supermercado dentro do elevador, não tira, né? Mas o vizinho não tira mesmo. Acho essa regra um absurdo. Pô, quem entrar no elevador tira, para que precisa descer o cara? Até tá certo. Então vai na próxima assembleia, e eu não vou, acho uma chatice, mas vai na próxima assembleia e muda a regra. Então se dá uma regra de convivência, né? Suja cumprir. Né? Então, desobediência civil no condomínio não tem a menor graça. Né? Mas, enfim, muitas sanções nesses casos são anuladas, não porque elas não sejam meritoriamente devidas, mas porque elas foram aplicadas sempre no processo, que é a mesmo. Então, o condomínio tem que saber que ele, né, está sob a contingência da sanção, em virtude de um fato específico que é para ele cientificar, ele tem que ter a oportunidade de se defender. De que maneira? Da maneira prevista na convenção, se não houver de uma maneira tal que se garanta a ele a oportunidade de se defender e sempre com recurso, né, para a Assembleia, que é o órgão máximo, mas que é possível ao síndico, né, aplicar, é possível garantido o devido processo. O agravamento, né, portanto, a sanção agravada de 10 condomínios claros está reservada para hipóteses sérias e de reincidência, chamado condomínio antissocial, esse não tem jeito, né? E o que me leva a uma outra pergunta. Bom, mas nem essa sanção agravada deu jeito. E aí, como é que faz? Tem que continuar a conviver com aquele sujeito? Olha, aqui um problema sério e ainda incipiente do nosso sistema, não ilunos. É possível excluir o condomínio nocivo, o condomínio antissocial. Pelo texto expresso da lei, não. E aqui, quando eu digo texto expresso da lei, eu digo esse capítulo do condomínio especial, que, aliás, nem na lei 459 havia previsão dessas coisas. Então, o que eu quero dizer é que o regramento especialmente incidente para esses casos de condomínio especial não prevê a exclusão, como no Uruguai, na Argentina, na Suíça, na Espanha, se prevê. O nosso público, aliás, é uma crítica que alguns autores fazem à disciplina dessa matéria. Agora, vejam que interessante. O condômino que não paga o condomínio, ele pode ser, né, desapossado da sua titularidade. Traduzindo, ele pode perder o apartamento. Pelo não pagamento do condomínio. O condomínio vai executar, vai cobrar, porque os condomínios que fazem todo dia, os condomínios, aí vai no pagou, recomprando, tal, aquele específico, todo, né? Aí vai executar. Até do juiz, vai olhar, vai lá, e vai, e aí executa. Na execução, não é possível que o apartamento seja aprimorado, porque é condomínio, né? Ressalva expressa, acontece aqui, mas ressalva o condomínio. Não vai ser alienado judicialmente? Vai. Ele vai perder, vai. Aliás, até há acordo do Conselho Superior da Magistratura, para quem quiser, uma apelação 795, mais de 795-6, barra 9, 795, barra 6, traço 6, barra 9, e 469, barra 6, traço 1, acordo, portanto, julgando processos de dúvida, o Conselho Superior da Magistratura permitindo que o próprio condomínio possa arrematar e registrar em seu nome se quiser condomínio. Né? Tudo bem. Se pela despesa de condomínio não paga, ele pode ser desapossado mediante o devido processo, por que não para infrações muito mais graves do que não pagar o condomínio? Primeiro problema. Segunda questão a ponderar. É possível a jurisprudência admite que também a cobrança de condomínio, antes da alienação, se possa garantir o usufruto da unidade autônoma do credor até que ele veja pago o seu crédito. Há acordo nesse sentido, né? Mas de qualquer maneira, eu acredito. Há acordo nesse sentido. Aliás, para quem quiser, eu me
citar, para não ficar repetindo, há um artigo no livro chamado Responsabilidade Civil, Estudos de Responsabilidade Civil, em homenagem ao desembargador e professor Geraldo Camargo, que está fazendo a sua aposentadoria, coordenado pela professora Rosa Nery, que está na RT. E lá eles têm estudos para a expulsão do condomínio civil. Todos esses acordos, para quem quiser, eu esqueci. Tudo bem. No fim do propósito. Então, o que acontece é o seguinte: a justiça admite até que o condomínio inadimplente perca, por tempo certo, a possibilidade de usar a sua unidade para dar em usufruto, né? Para que ela possa ser dada em usufruto ao credor, que o credor possa alugar, etc., e sem pagar. Então, isso já se admite. Vou mais longe. Acho que esse é o objetivo. Vou mais longe. Há alguns acordos que impõem, em ações de obrigação de fazer, né, impõem que o condomínio nocivo saia da sua unidade, não perde a propriedade, mas saia da sua unidade pela sua conduta reiteradamente e gravemente antissocial, que eu não tenho. Inclusive acordos nossos aqui do PJ, duas apelações simples, 112.574, traço 4/5 e 513.932.4/3. Esses acordos permitem que o juiz imponha ao condomínio nocivo sair, mas ele continua dono. Às vezes, para ele não é melhor impor a alienação, porque só sair sem a alienação pode ser para ele um custo muito maior. Ele vai ter que morar em outro lugar, talvez ele não consiga alugar a sua unidade, e pode ter um prejuízo maior. Talvez ele até seja melhor, tá? Uma alienação. Defendo eu e alguns, mas uma matéria muito incidente, né? Por conta da ausência de previsão expressa, mas eu não tenho dúvida de sustentar, com todas as críticas, né? Que ele possa ser expulso. Agora, como é que se daria esse expulso sobre que fundamento jurídico? Fundamento jurídico constitucional. Hoje, na conformação constitucional da propriedade funcionalizada, subverte-se um ensinamento que a gente traz da escola. Pelo menos quando eu e o Gilson, que é bem mais velho que eu, quando a gente estava na faculdade, a gente aprendia que a propriedade não se perde, não é? Pelo seu não uso ou pelo seu mau uso. Não, perde sim. Perde sim. Perde por uso campeão especial, que aqui o Boni, que defende essa tese, não deixa mentir. O próprio artigo 1228, do Código Civil, parágrafos 4 e 5, determinam a possibilidade de perda. Né? Os campeões especiais, tanto no rural quanto no urbano, o Estatuto da Cidade prevê, o artigo 182 da Constituição Federal prevê uma série de sanções ao proprietário, ao mau proprietário, incluindo uma desapropriação que não se paga pelo valor de mercado da coisa, uma desapropriação de sanção regulamentada na lei constitucional, artigo 8º da Constituição da Cidade. Então, hoje a conformação jurídica da propriedade não se compadece com a ideia de faculdades absolutas. O sujeito pode perder sim a propriedade pelo seu não uso. Não vejo que aqui não possa. Agora, mediante devido processo, claro, mediante devido processo, a meu ver, mediante prévia deliberação da Assembleia, aqui o cito o Código de Deliberação Civil. Em segundo lugar, por ação judicial, que é uma ação judicial de alienação, não é? De alienação de bem. Aquele bem vai ser levado à asta pública. Não é o que se prevê por lei expressa. Há acordos textualmente dizendo que isso não é possível na legislação do bem. E era um acordo muito bom, o desembargador José Roberto Beltrano, dizendo que não é um acordo muito antigo, não é da década de 2000, dizendo que não pode. Então saibam que há um problema, mas eu me arrisco a dizer que, a meu ver, é absurdo. Né? É absurdo. E para terminar a nossa conversa, só uma observação sobre a administração do condomínio, que compete ao síndico. Né? O síndico é o representante da massa condominial, ele representa o condomínio, ele pratica atos em nome da massa condominial, o que remeteria a uma matéria também discutível, mas de que eu vou roubar, né? Que é a questão da personalidade jurídica do condomínio, né? Do condomínio especial. E a doutrina é unânime em dizer que não tem personalidade jurídica, e eu acho muito engraçado, porque o condomínio, acabamos de ver, pode arrematar. O condomínio, ele pode contratar o zelador. O condomínio, para fins tributários, tem CGC, agora CNJ, e ele pode estar em juízo. Isso está previsto no Código de Processo. E aí tem um vídeo
né? E não consigo entender até hoje. Ele, a doutrina diz que tem personalidade judiciária, mas não tem personalidade jurídica. Eu gostaria de entender o que é uma personalidade judiciária, não é? Mas, de qualquer maneira, é isso que se entende. Então, o síndico, ele representa a massa subjetiva condominial, ou seja, aquela universalidade de colonos. Eu confesso, prefiro dizer, que a personalidade jurídica da pessoa jurídica, diferentemente da nossa, quem dá é o ordenamento. O ordenamento pode dar de maneira mais ou menos ampla, é só isso. Não é? E há projetos de lei, aliás, mais de um, permitindo que o condomínio se organize sua naturalidade de pessoa jurídica como em outros países, mas isso fica para outro dia. O fato é que quem administra é o síndico, quem vela pelos interesses é o síndico, quem representa o juiz é o síndico, o síndico é eleito pelo quórum da Assembleia, mas só pode ser destituído por quórum qualificado em Assembleia especialmente convocada, garantida a defesa. O síndico, ele pode ou não ser remunerado, isso depende da condição. Às vezes a remuneração é a isenção do pagamento das coisas do condomínio, perfeitamente possível. A sindicância, o exercício das funções de síndico é indelegável. Esse exercício é indelegável. Ele pode contar com a contribuição e com o auxílio de terceiro, que são as administradoras de bens, e ele tem por obrigação anualmente convocar uma assembleia. Que é a Assembleia Ordinária, em que ele presta contas, em que se aprovam as verbas orçamentárias para o exercício seguinte. Se ele não convocar essa Assembleia, um quarto dos condôminos, das ações ideais, pode convocar e o juiz pode determinar que se faça, até porque é uma questão gerencial do condomínio. E, para terminar, a extinção. Esse é um traço fundamental de distinção, de diferença desse condomínio especial com o condomínio comum. O condomínio comum, eu, o Gilson e o Carlos somos donos daquele terreno, daquela casa, ou daquele prédio. Na verdade, o condomínio civil, o condomínio comum, ele nasce ao pressuposto de que um dia ele vai morrer. Então, isso é verdade que qualquer de nós pode dar fim a esse condomínio a qualquer momento. A qualquer momento. O condomínio especial é exatamente o contrário. Ele nasce ao pressuposto de sua perenidade. Tanto isso é verdade, a extinção não se dá por mera vontade de qualquer dos condôminos. A extinção se dá pelo projeto, o prédio histórico, não tem mais condomínio, por desapropriação, ou por consentimento unânime, todos os condôminos resolvem extinguir aquele condomínio. Então é o exato oposto, o exato contrário do condomínio comum. Eu quero, para terminar, além de claro, colocar à disposição as dúvidas, renovar a minha especial satisfação de ter podido conversar com os senhores, dizendo que eu tenho não só o imenso prazer de estar aqui, como terei o imenso prazer de voltar sempre que convocar junto. Os amigos das perguntas, tanto no nosso recinto aqui, 16º andar, e também 17º andar, então, para as duas salas, as indagações nos abertos do Sr. Cláudio, possa responder. Uma pergunta de apresentação. Depois, a gente sobre o 17, temos uma pergunta da sala, logo a seguir, a pergunta do 17. Em relação à avaliação do apartamento pelo perito judicial, o perito ele deve considerar a área da unidade do apartamento exclusiva, alcançando, ou se ele poderia considerar a área comum do apartamento. Não sei se claro. Depende do método que ele for utilizar. O que o perito tem que encontrar é o real valor que aquele apartamento, aquela casa, tem. Ele pode se utilizar de um sem número de metros, não, mas como são metros da renda,
método comparativo, que eu acho teoricamente muito bem, ele deve considerar a rigor a área exclusiva, mas ele deve considerar a participação nas áreas comuns conforme sejam as áreas comuns. Por quê? Porque conforme a área comum, o apartamento se valoriza ou se desvaloriza. Imaginem esses apartamentos que hoje são verdadeiros clubes. Isso tem uma mais-valia, né? Aliás, eu conversava outro dia com o Perico, e nós trocávamos uma ideia sobre até dados que não tem nada a ver com a área, que deveriam ser considerados na perícia. Por exemplo, a planta. A planta. Há determinados apartamentos com uma área menor, mas que tem uma planta muito mais inteligente do que outra com uma área maior. Quando eu fui num apartamento, a área era grande. Era um corredor. Então era um grande espaço com umas platinhas do lado, quarto, banheiro, parece uma casa de campanha. Né? No entanto, o outro menor que a planta é uma planta inteligente, isso valoriza. Então, o perito ele não deve desprezar a área comum conforme a área comum de que se trata. Claro que é diferente quando eu tenho infração ideal na parede, mas não é diferente quando eu tenho infração ideal nas áreas de lazer conforme elas sejam. Usar um método comparativo e busca apartamentos que tenham essa possibilidade. Ou da renda considerada também a área comum, porque é mais caro um imóvel que tem uma área comum deste imóvel aproveitado do que não. Então não há uma associação a cada qual os critérios. Porque tem uma área comum melhor, ele deve ser comparado só o método comparativo utilizado. Não necessariamente. Depende do que o perito considerar como caso, mais se amolde ao encontro de um valor para aquela unidade. Não há resposta pronta priorística para isso, não. Mas que deve se considerar, nesses casos, a área comum também é. Pergunta do 17º dado. Bom dia, doutor Paulo. Considerando essa interpretação restritiva da possibilidade de alienação das vagas de garagem, quando isso limita a alienação judicial da vaga que tem a matrícula autônoma? Excelente pergunta. Da mesma maneira, na minha opinião. Da mesma maneira, eu acho que é a pergunta perfeita. Só será possível cogitar separadamente da alienação judicial, na minha opinião, se houver revisão da convenção e não houver oposição da Assembleia à alienação separada. E isso nem deve causar grande perplexidade. Por quê? Esqueçamos o condomínio especial. Vamos imaginar alguém que seja devedor, né, e que seja proprietário de um lote. Só que o juiz resolve, a área rural é mais comum. O juiz resolve, penhora, né, de parte certa de uma área rural, por hipótese. Nem sempre essa penhora se converterá, aliás, por isso nem ela própria será possível, porque ela não é preparatória da alienação, mas nem sempre será possível a alienação. É preciso verificar a condição de desmembramento dessa área certa. É preciso verificar se essa parte tem tamanho maior ou menor do que o módulo para a região. Se tiver valor menor, não é possível. Se discutia muito no usucapião também, aliás, não. No usucapião eu não consigo falar usucapião. Mas aliás, discute-se, não é? Do ponto de vista semântico e de origem latina, se é A ou O. Mas eu não estou muito velho para falar O. Mas hoje o código é A. O usucapião de área menor do que o módulo. Isso vai ser objeto de muita discussão. Se não é possível alienar, não é possível separar, como é que eu uso o usucapião da sua pergunta? Como é que eu vou alienar? Mas, de qualquer modo, para responder a sua pergunta, vaga de garagem alienável, mesmo judicialmente, apenas mediante esses requisitos. Temos uma indagação no fundo. Temos. Ótimo, obrigada pela sua atuação, voltando à casa, que era juiz aqui do prédio. E se for com vergonha de falar do seu livro, eu acho mais é que tem que divulgar. Todos que vêm aqui estão vindo dar aula de graça, pessoal, e a gente agradece mesmo. Depois eu vou falar dos outros. Fala de tudo que a gente usa no dia a dia. Mas eu tenho uma pergunta que é bem comum aqui, você deve lembrar. Em alguns condomínios, a disputa entre o síndico antigo e o novo, ou o terceiro que pretende ser, é bem constante. E recentemente eu peguei uma demanda, dei uma decisão, e gostaria que você me falasse o seu posicionamento. Um grupo novo, com aquele quórum previsto na lei, reivindicava os livros que o síndico e a administradora possuem para fazer uma exposição e deliberarem se iriam entrar com uma ação numa assembleia interna deles para destituir o síndico antigo.
O que você faria nessa ação cautelar? Você determinaria que o síndico exibisse esses livros? Você consideraria legítimo? Ou você interferiria inicial? Ou qual seria o seu posicionamento? Gente, eu não sei se eu entendi bem como imaginar as duas hipóteses que eu compreendi. Mas, a meu ver, faz toda a diferença. Se trata de uma nova administração regularmente constituída... Não. O grupo que pretende discutir o síndico atual e a administração atual. Mas eles não queriam necessariamente destituir sem ter elementos para provar o que eles suspeitavam. Então, eles precisavam desses livros para levar para a Assembleia e discutir a questão. Entendi. Bom, então, para completar, se for uma administração regularmente constituída, sem dúvida. Não sendo, me parece que a regra geral é que o síndico preste contas à Assembleia, né? Apenas anualmente. Ou não, por quê? Porque é possível, e a lei prevê, que mediante determinado quórum das frações ideais, não o síndico, mas condôminos chamem, convoquem uma Assembleia Extraordinária, inclusive para este fim. O que me parece problemático é se deferir diretamente a cada condômino ou a um grupo de condôminos medidas de exigência de contas que, a rigor, por lei, o síndico presta à massa condominial. E, aliás, essa é uma hipótese, inclusive, de ordenação da vida interna do condomínio. Imagina o Copan, imagina o síndico do Copan. Se cada grupo de 3, 4, 5 condôminos quiser, a cada mês, pedir ao juiz para ele exibir os livros, as contas, havia uma maioria significativa. Talvez, mas uma maioria significativa, me parece que o passo primeiro seja procurar uma Assembleia. Agora, o que eu admito, e aí eu estou com vocês, o que eu admito é a comprovação de que o síndico, de qualquer modo, inviabiliza a realização de qualquer Assembleia, não presta contas a nenhuma Assembleia, quer dizer, casos extremos que fujam da regra geral. Como norma, eu não definiria. Definiria, excepcionalmente, comprovada a impossibilidade de regular a realização de Assembleia, não só a ordinária, mas extraordinária, para que esse assunto seja deliberado. Obrigada. O doutor Pedro tem uma pergunta sobre alienação fiduciária em condomínio. Vou passar para ele. Está bem nervoso, é bem inteligente a pergunta. Bom dia. Na questão da alienação fiduciária, quem seria responsável pelo pagamento do condomínio? Se é o alienante ou a construtora, eventualmente, que está alienando o bem? Vamos lá. A alienação fiduciária, o que exatamente é? Né? A alienação fiduciária é um mecanismo de garantia que, a rigor, se cumpre pela própria propriedade. É o que se chama de uma desfuncionalização ilícita da propriedade. Porque a propriedade normalmente não serve para isso. Né? A propriedade, porém, pode servir como garantia, que é exatamente o que acontece em duas situações, na compra e venda com reserva de domínio e na alienação fiduciária e garantia. Qual a diferença entre um e outro instituto, que, a rigor, no seu gênero, são semelhantes? É que na venda, na compra e venda com reserva de domínio, há uma condição suspensiva. Significa dizer o quê? A venda se faz, mas a propriedade não se transfere enquanto não se paga o preço. Já na alienação fiduciária e garantia, há uma alienação sob condição resolutiva. O que significa dizer que, a rigor, o devedor fiduciante aliena a propriedade em garantia ao credor fiduciário. E uma vez paga a dívida, a propriedade do credor fiduciário se resolve em favor do devedor fiduciante. Dito isso, fica fácil, na minha opinião, pelo menos, responder a essa questão. Proprietário condômino é o credor fiduciário. Então, teoricamente, ele, como enquanto condômino, responde. Só que, o que é muito comum, é que ele, por contrato, a exemplo que faz o locador, repasse essa obrigação para o devedor fiduciante. Apenas que este é um acordo apenas, ou tão somente entre ambos. Então, quem responde é o condômino. Quem é o condômino? É o proprietário. Quem é o proprietário na alienação fiduciária e garantia? É o credor fiduciário, ainda que sob condição resolutiva, mas durante o período da alienação ele é o condômino. Mais uma pergunta aqui. Seria interessante que falasse o nome
enfim, apresentação mínima, nós nos situarmos, começando do senhor agora. Bom dia. Meu nome é Ricardo, do Fórum Regional de Itaquera. Minha pergunta é a seguinte: no condomínio, prefeiturias feitas com a verba do condomínio, ou seja, um rateio específico para aquela prefeitoria. Essa prefeitoria ela deve ser considerada como útil, necessária, qual a forma para Ricardo, acho que há também duas questões prévias, não é? Para a gente entender. Primeiro, o tipo de benfeitoria não depende da origem dos recursos. Ou seja, a benfeitoria será necessária conforme na sua conceituação normal, ela sirva a conservação da coisa. Ela será útil se ela melhorar e ela será voluntária se for de deleite, pouco importando a origem do recurso. Talvez o que esteja na sua pergunta, e aí sim é mais complicado, é a realização de obras com fundo próprio do condomínio, sem chamada de aporte próprio de recursos. Não é? Tudo bem, para isso também a lei tem resposta explícita. O que se diz é o seguinte: as obras do condomínio, elas só podem ser feitas, primeiro, depois de prévia aprovação pela Assembleia, de acordo com o forma exigido na Convenção. Aprovada pela Assembleia a obra, também se vai deliberar sobre qual a fonte do recurso, que pode ser fundo de reserva. Não precisa haver necessariamente chamada de novos recursos. Agora, e se o síndico fizer sem aprovação, utilizando verba pronta? Teoricamente ele comete um ilícito, mas não se a obra for urgente. A lei ressalva que obras necessárias e urgentes, por exemplo, estourou um cano na coluna do edifício, está alagando tudo. Não adianta ele esperar chamar uma Assembleia para verificar de onde vai pagar. Ele faz e submete à Assembleia depois. Temos mais uma pergunta. Nome do posto de trabalho. Meu nome é Érica, eu trabalho como assistente jurídico na segunda Câmara de Direito Privado. Oitava, perdão. Queria saber o seguinte: um adquirente, quando é hipótese de novo empreendimento, ele responde pelas cotas condominiais, independentemente da entrega das chaves? Esse problema é muito comum, não é? E aliás, dois problemas comuns que eu acabei mencionando. Esse foi um e o outro, especialidade do Corinthians, o campeão virar comum no condomínio especial. Esqueci de mencionar, se alguém tiver interesse depois, é só perguntar e a gente debate. Nesse caso, eu acho essa pergunta procedente, porque também envolve um equívoco teórico histórico, na minha opinião. Resposta: o adquirente do imóvel responde pelos débitos condominiais anteriores. Vamos começar por aí para chegar no controle de governo. Por que o adquirente do imóvel do condomínio especial responde pela dívida passada? Os acordos todos que eu conheço são unânimes na mesma afirmativa, a meu ver, tão unânime quanto equivocada. É costume dizer que o adquirente responde pelo débito passado porque a despesa do condomínio encerra aquilo que a gente chama de obrigação própria terreno. O que é a obrigação? E o que é a obrigação própria terreno? A obrigação própria terreno, traduzido em prol da coisa, próprio terreno em prol da coisa, ela tem um traço diferencial em relação às obrigações, porque ela é uma obrigação acessória de um direito real. Acessória de um direito real. No caso da despesa de condomínio, é uma obrigação acessória à titularidade da unidade autônoma. E que, portanto, sendo acessória, se transfere, independentemente de declaração de vontade, por automática consequência da transferência da unidade autônoma. Nos casos também são chamadas de obrigações ambulantes ou ambulatórias. Quem, a rigor, é titular do direito real de propriedade da unidade autônoma, responde automaticamente pela obrigação de custear e pagar as despesas de condomínio, pelo tempo da sua titularidade. O que significa dizer que, pelo fato de ser obrigação própria terreno, teoricamente o adquirente não responderia pela dívida passada. É exatamente o contrário. Na verdade, o adquirente responde pelo tempo em que ele for titular do direito real de propriedade. Então ele passa automaticamente a ter a obrigação de pagar o condomínio tão logo ele adquira e até que ele é dele. E o novo titular, assim também.
Então, pelo fato de ser uma obrigação propriamente, teoricamente, o adquirente não responderia. Responde por quê? Porque a lei diz, a lei 4591 já dizia, no artigo 4, a opção legislativa, que o adquirente responde, né? E o Código Civil diz também, no artigo 1350 e alguma coisa, se não me engano, vamos ver aqui, 1300. Eu vou dar para o Gilson e vai achar depois colocar isso para ele. 1345. O adquirente da unidade responde pelos débitos do alienante. Está aqui na lei, é por isso que eu respondo. Então, responde, e não é porque é obrigação propriamente. É porque eu. E para não me citar, Jânio, vou citar aqui um autor que me parece uma referência bibliográfica importantíssima em direito das obrigações, que é um professor catarinense, né, chamado Fernando Noronha. Eu recomendo. Ele está escrevendo pela Saraiva um manual de obrigações, chama Direito das Obrigações, lançou ainda só o primeiro volume, tem lá 7 páginas, né, mas ele trata exatamente disso, ele fala exatamente disso. Então, primeira parte da resposta. Segunda parte da resposta. O que acontece quando essa aquisição se dá por compromisso de compra e venda, né? E às vezes não levado a registro, e às vezes sem missão na posse, né, do adquirente. Bom, vamos também decompor a resposta na tentativa de deixá-la mais clara. O compromisso de compra e venda, de fato, né, ele por si só, teoricamente, não é apto a transferir a propriedade. Mas é verdade, né, que ele acaba transferindo para o compromissado comprador todas as faculdades básicas inerentes ao domínio, deixando nas mãos do proprietário, a rigor, não faculdades, mas uma obrigação, que é de otorgar a escritura definitiva. É por isso que a rigor, doutrina e jurisprudência, historicamente, vem emprestando ao compromisso de compra e venda efeitos semelhantes ao da alienação, quando aí não há uma alienação de titularidade. Há apenas a obrigação de se fazer isso de modo definitivo. Né? E não é só aqui na despesa condominial, né? Na questão da desapropriação, enfim, há inúmeras passagens de responsabilidade em que isso não se revela. Se o compromisso de compra e venda, né, foi feito, está registrado, com opção de posse, a jurisprudência é tranquila ao impor, né, a cobrança, ou melhor, ao facultar a cobrança, né, diante do compromissado comprador. O que eu concordo, até porque quem tem interesse em pagar ou não pagar é o compromissado comprador. A rigor, o titular tabular, quer dizer, aquele que ainda consta formalmente como proprietário, ele já recebeu por aquela propriedade. Então ele não vai pagar mesmo. Né? Ele não vai pagar mesmo. Agora, há dois problemas aí. Primeiro, aquela hipótese que o compromisso de compra e venda não está registrado, e portanto ele não é ocorrível a terceiro, teoricamente, o condomínio não tem como a priori saber da ocorrência da alienação, tudo teoricamente e a priori, e mais, quando não tiver emissão de posse, porque não tem emissão de posse, aí é que menos ainda o condomínio tem como saber que aquela unidade foi compromissada à venda. Então, nesses casos, a mesma jurisprudência que defende que o compromissado comprador possa ser o réu na ação, defende que nesses casos, o proprietário tabular, muito costumeiramente a construtora, né, ela pode eventualmente responder. E eu adoto uma posição ainda diferente, e vencida, lamentavelmente de novo, mas faz parte. Eu acho o seguinte, enquanto a rigor houver titularidade tabular em nome da construtora, ela pode ser demandada pelo condomínio, ainda que ela tenha regresso depois. Ou seja, na minha opinião, é uma faculdade do condomínio cobrar do compromissado comprador quando não há registro do compromisso de compra, né? E menos ainda emissão na posse. E há código nesse sentido, do velho segundo alçado, hoje reproduzido pela terceira seção do TJ, né? Alguns. Dizendo que há uma alternativa a benefício do condomínio, porque na verdade a ideia básica é prover a necessidade daquela massa coletiva. E de mais a mais, acontece que as construtoras fazem lá o compromisso, recebem o preço e nunca mais querem
pensamento daquilo, né? Fica assim essa titularidade tabular e meio suspenso. Então, na minha opinião, o Rodrigo pode cobrar de qualquer dos dois. Não é que ele está obrigado a cobrar do profissional comprador. Ele pode cobrar do profissional comprador conforme o caso, que é diferente, mas essa é a minha opinião. Eu sou Flávio Vice, do Teatro Brasil do Banco Central. A questão que eu tenho em relação à vaga determinada em garagem. Duas questões. O sorteio perpétuo, ou seja, sem prazo para novo sorteio, e utilização de vaga conforme o condomínio tem uma necessidade especial, ou seja, o peso. Eu já tive 2 casos desse, que o condomínio era inválido e pretendia uma vaga especial a ele, e também era o peso e também pretendia uma vaga especial. Começando pela segunda, e agora nunca pensei em uma situação nem na outra. Então, pensando agora. No segundo caso, me pareceria equitativo e razoável que houvesse uma redistribuição por sorteio, de tal modo que ele pudesse ver essa situação atendida mediante alguns requisitos. Primeiro, que não houvesse da sua parte prévia ciência, já quando ele tinha essas necessidades especiais, de qual era a vaga, né, a que ele teria direito adquirindo aquela unidade. Que, em outras palavras, eu quero dizer que se o sujeito já tem necessidades especiais, vai visitar o condomínio, verifica qual é a sua vaga, compra mesmo assim, para depois requerer essa redistribuição, isso me parece que fere, ele pode até um defeito de propósito, fere a boa fé objetiva com a consideração básica de boa fé objetiva. É caramba essas coisas, né? Então aqui eu não faria essa restrição, o primeiro limite, a primeira restrição em que eu pensaria assim rapidamente. E em segundo lugar, a segunda restrição seria o seguinte: se ultrapassado esse primeiro óbice, a rigor, for o caso de restringir em nome da equidade da vida condominial, me parece que esse ônus aos demais condôminos deveria ser socializado, de tal sorte que houvesse uma periodicidade de identificação daquele que ia pagar o mínimo, se me permite a clareza. Ou seja, que ia perder a utilização da sua vaga em benefício desse que tem necessidades especiais. Né? Primeira parte da resposta. Com relação ao sorteio perpétuo, na verdade eu até já pensei nisso, mas eu não tenho exatamente uma posição pronta. Veja, o que eu já pensei é o seguinte: teoricamente, quando o espaço é comum, na convenção de condomínio já é possível determinar. Né? Já é possível determinar quando o condomínio é um só. Na instituição de condomínio, às vezes, o que é que a própria construtora, ela institui que ela é dona de tudo, e ela já faz a determinação. Então, eu não teria, prioristicamente, nenhuma espécie de óbice a esse tipo de sorteio perpétuo, de novo, com algumas restrições ou condições. Pensaria em duas. Né? A primeira delas é preciso que haja de algum modo, qualquer espécie de publicidade a novos adquirentes de como se deu aquele sorteio. Primeiro. Segundo, não admitiria aquele sorteio perpétuo se dele adviesse uma restrição permanente ao uso da vaga. Por quê? Porque o que às vezes acontece é que a vaga não cabe em carro algum. Então aí faz um sorteio perpétuo, que às vezes nem o sorteio feito por um só, a construtora faz, e aí o condomínio que paga o mesmo preço dos outros, né, ele fica sem a vaga, ele não tem como utilizar. Então aí uma de duas: ou se refaz, né, sorteio periódico, quebra-se a regra do sorteio perpétuo, ou de alguma maneira uma solução alternativa, que alguns que não utilizam que é o valorista. Né, que é o valorista. Desse modo eu estou. Então, a mesma coisa, eu estou falando de necessidades especiais de maneira geral, mas aqui o obeso, eu estou tratando com alguém com necessidades especiais, então eu estou tratando com o obeso doente, né? O senhor tem obesidade mórbida e que já, que já tinha e comprou sabendo que a vaga era essa. Eu busquei o obeso junto com o privado, com o maneira geral. É uma ideia de existência de necessidade especial para alguma espécie de afecção.
são 7 perguntas, nome e posto de trabalho. Meu nome é Vera, eu sou funcionária do Idade 2. Minha pergunta é com relação a uma situação que nós estamos vivendo no condomínio que foi recentemente criado. A construtora ela não fez a individualização das matrículas junto à prefeitura e envolve uma questão de um tributo municipal. Na época que foi feita a individualização, nós condôminos já estávamos morando há quase um ano. A minha pergunta é, eu não sei se cabe aqui nesse caso, se é possível ser respondida, essa dívida é da construtora ou de nós condôminos? E se, caso não seja da construtora, não seria viável que ela fosse responsabilizada, pelo menos pelo pagamento dos juros, já que ela envolveu a não individualização dessas matrículas? Para o seu caso concreto, eu começo a responder pelo fim. Dê graças a Deus que o seu problema não tem título registrado, porque teoricamente você não é a proprietária e o tributo é mais do que uma obrigação para ter. Esse é um ônus real e que a rigor é como se fosse teoricamente uma dívida da coisa. Então, o tributo não há dúvida de que ele se transmite quando decorrente do direito proprietário ao novo proprietário. Eu não entendi a sua pergunta. O problema está exatamente no seu título aquisitivo, que não é possível a rigor obter por um simples motivo. Eu não entendi da pergunta, na verdade não tem economia especial. Não tem condomínio especial porque é aquilo que nós andamos. Não é possível instituir o condomínio especial sem averbar a conclusão da obra. Para averbar a conclusão da obra, é preciso aquilo que se chama de ABITS. O ABITS é a autorização administrativa para a conclusão da obra e sua respectiva averbação no meio de votos. Para a obtenção do ABITS, é preciso que haja quitação de todos os tributos e dívidas parafiscais, inclusive previdenciárias daqueles empregados que trabalharam na obra. Então, de fato, não há ainda unidades autônomas. Se não há unidades autônomas, não é que o registro, a construtora não individualizou. Individualizar é especificar. Especificar é o que se faz na instituição. E a instituição, ela precisa ser levada a registro, que porém só se faz com a simultânea averbação da obra, que no seu caso não pode acontecer. Então, teoricamente, quem por tudo ainda responde é a construtora. Não é? Então, se alguém entende a pergunta, eu diria que por enquanto vocês não respondem por nada. Agora, era melhor responder e conseguir, a rigor, o título aquisitivo, que é muito mais importante. A minha sugestão é que, de alguma maneira, haja uma cotização para resolver o problema, conseguir averbar a conclusão da obra, para se tornar titular da unidade autônoma, e, lamentavelmente, correr atrás de uma construtora. Vai ter prejuízo? Vai ter prejuízo. Mas talvez seja melhor assegurar a propriedade do que a rigor, não é? Essa situação ficar indefinida até que um dia a construtora vai se acabar pagar. Com licença, doutora, na verdade, ela individualizou em 2008, não, isso, 2008, nós existimos lá desde 2007. Então, no caso, nós já estamos com o registro. Ficou esse período em aberto. Esse período, então, pode ser cobrado da construtora? Esse período pode ser cobrado da construtora, mas esse período pode ser cobrado por vocês. Então, agora que eu entendi, vocês têm títulos registrados e vocês são proprietários das unidades autônomas. Nós não somos coordenador do 7º município do Polo Central. No condomínio edifício, caso o proprietário de determinado andar deseje trocar as suas portas, eles podem fazê-lo ou dependem da anuência da Assembleia? Eu acho que mais do que isso. É muito bom, não é só trocar a porta. É trocar a porta, fechar o hall. Tem muita gente que faz da sua porta de entrada a porta do elevador, coloca a chave do elevador. Na verdade, a porta da unidade, ela também está especificada de algum modo em que ela afeta a área comum. Por quê? Porque ela dá para o hall. Então eu acho que é possível, mas não é só a aprovação da Assembleia. Eu tenderia a dizer, em tese, seria preciso uma unanimidade. Porque não se altera só a porta da sua unidade, altera-se a conformação da coisa comum, do hall.
Agora, claro que isso depende da demonstração do caso concreto. Se de repente aquela porta fica numa cobertura que não dá para lugar nenhum, só o proprietário que utiliza, não é formalmente uma área comum, mas de utilização própria. Eu faria essa ressalva, mas teórica e a prioristicamente, não é preciso uma doença de tudo. Mais alguma pergunta? Verso 7. Temos uma aqui no presencial. Nome, posto. Meu nome é Débora, eu trabalho no gabinete de empresa, estou aqui na conta dos Fazendas 38. Minha pergunta é a seguinte: com base na afirmação do senhor, que é possível a expulsão do condomínio por perturbação, será que seria possível que houvesse previsão na convenção condominial ser estabelecido um perfil do morador? Por exemplo, um determinado estabelecer um perfil vedando que fosse vendido uma unidade para determinada pessoa? Na minha opinião, não. É possível que depois de uma conferência, e até bom, você pergunta meio a calhar, eu não acho que possa sair por aí expulsando o condomínio por qualquer motivo. Cuidado. Quer dizer, na verdade, é preciso que tenham sido esgotadas as sanções anteriores, é preciso que ele seja reincidente, eu diria multireincidente, porque para responder pela multa de 10 condutas, ele já tem que ser reincidente, quer dizer, precisa ser multireincidente, uma conduta absolutamente antissocial, muito grave, muito séria, é uma medida absolutamente extrema, que tem que ser implementada em assembleia, tem que ser levada à consideração do juiz. A sua pergunta me permitiu, às vezes eu me empolgo, fazer essa ressalva. Não é assim, sai funcionar, só está expulso. Não, definitivamente não. Mas essa expulsão, ela é a priori. O condomínio está lá, revela uma conduta gravíssima, antissocial. Eu até me lembro de um caso, até citei nesse artigo. Recentemente em São Paulo, saiu uma reportagem de um sujeito que tinha um prédio de 3 ou 4 andares aqui nos Jardins, e ele era proprietário de quase todas as unidades, né? Tinha 2 ou 3 unidades que não eram dele. E ele queria vender para incorporar com um prédio maior. E os donos de 2 ou 3 unidades, prédio pequenino, esses baixos, não queriam vender, queriam ficar. Então o que ele fazia? Ele deixou de cuidar da sua unidade e botou os moradores de rua dentro do seu apartamento, para desvalorizar o jornal, etc. Para desvalorizar, né? E com isso vender. Para ele desvalorizar, quer dizer, claro que ele também teria uma perda, mas quando tinha várias unidades, a perda era muito maior, comparativamente, em relação àqueles que tinham um apartamento. Então, nesses casos exagerados, é possível, né, na minha opinião, a expulsão. Agora, medida preventiva da expulsão, que implique na previsão da convenção de uma limitação sobre a quem que eu possa vender, me parece absolutamente inconstitucional, é pior, discriminatório, né? E mais, cuidado, porque nós vimos que as áreas de propriedade exclusiva, o próprio código determina que são livremente alienáveis. Nós discutimos o problema da garagem. Agora, está dito no artigo 1331, parágrafo 1º, que as unidades são livremente alienáveis. E esse dispositivo legal se conforma com a Constituição Federal. Então, a Convenção não pode, a rigor, contrariá-lo na lei. Mais alguma pergunta? Nome? Marcelo, primeira vaga dos tribunais. Professor, eu queria saber se no caso da alienação fiduciária e no caso de compra com reserva de domínio, o adquirente ele tem o poder de votar nas assembleias quando a matéria for sobre despesas extraordinárias. Marcelo, que é um excelente aluno, me pergunta e eu responderia para você, Marcelo, com analogia, porque aqui, na verdade, não há previsão própria. Quem teoricamente vota nas assembleias é o condomínio. Quem é condomínio depende, se o caso é de aliança fiduciária, você for prevendo com reserva de domínio. Mas eu concordo, eu acho que, teoricamente, por analogia em relação à situação do locatário, eu tenderia a admitir, mas de fato não há previsão expressa. Alguém mais? Não havendo mais perguntas, nós vamos encerrar nossa sessão de hoje. Agradecer a presença do Cláudio. Com certeza, diferente do que ele falou, a aula dele foi, sim, uma aula magna.
mostrou profundo conhecimento, foi uma aula esclarecedora. Tivemos uma grata felicidade da escolha desse tema, um tema atual, um tema que não só interessa para o judiciário, mas tem um interesse pessoal daqueles que aqui participaram. E agradecer profundamente pela coordenação do curso, agradecer pelo João Mendes, pela diretoria do fórum, pela presença do fórum, que eu tinha absoluta certeza de que não seria diferente. Estamos aqui, fomos blindados aí pelo seu conhecimento, pela sua oportunidade no tempo. E aqueles que pretendem fazer outras questões podem encaminhar para mim não só de condomínio, mas qualquer outra questão de direito civil, do dia a dia, porque o setor virtual fará as respostas. Convidá-los para a próxima aula, que não à toa foi marcada para a semana que vem, no dia 5 de outubro, completaremos 22 anos da Constituição Federal. E teremos aqui a aula do juiz Roberto Maga Filho, que é o juiz da Corregedoria, e o tema, aos 22 anos, a Constituição Federal cantada e contada. Então, semana que vem, 10 horas da manhã, um novo tema sobre a Constituição Federal. E aqueles que ainda não fizeram as suas inscrições, nós temos poucas vagas para o plenário do 17º andar, e aí corram, porque as vagas são realmente superlimitadas. E uma última observação: a grade do ano que vem está praticamente pronta. Nós já vamos soltar as aulas de fevereiro, março e abril do ano que vem. Possivelmente na semana que vem, os senhores já perceberam, especialmente aqueles que querem no campo presencial, que assim que soltarmos a grade, corram para as inscrições, porque realmente a procura está muito intensa e em horas nós imaginamos que as inscrições serão esgotadas. Então, a partir do nosso curso, depois de dezembro, volta a partir de fevereiro, e aí, dia 4 de fevereiro, assim sucessivamente, as aulas já estão praticamente fechadas, com todos confirmados. A partir de fevereiro, março e abril, nós soltaremos aí 16 novos temas interessantes. Vocês estão percebendo que é tudo multidisciplinar. E aí participem e corram, porque possivelmente as vagas serão preenchidas em horas do primeiro dia da divulgação. Por isso, agradecemos mais uma vez a presença de todos e até essa conferência.